beleza? Então, nós estamos gravando, a gente está começando nosso primeiro encontro de morfologia animal, e nesse primeiro encontro a gente vai definir um pouco alguns parâmetros relacionados à nossa disciplina, né? Como vai ser apresentado o conteúdo, e a gente vai ter uma breve introdução do nosso conteúdo aqui, da nossa matéria, tá bom? Caso de dúvidas, por favor, me interrompa. Bom, primeira coisa que a gente vai conversar aqui é que nas sextas-feiras de noite a gente vai ter a nossa aula de morfologia dos animais. Em muitos aspectos, a morfologia dos animais, ela é uma ciência que continua aquilo que a gente desenvolveu na aula de zoologia. É um conteúdo bastante extenso. Tá? A gente coloca aqui ementa para que a gente possa entender direitinho um pouco como funciona, o que a gente pode esperar desses nossos encontros de sexta-feira. Tá? Então, lá no nosso plano de ensino, que a gente mostra na página principal do AVA, vocês podem encontrar essa observação. A morfologia dos animais, ela aborda o estudo sobre a estrutura corporal, isso pode se chamar Bauplan, é um termo em alemão para a gente chamar de estrutura animal, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a estrutura corpórea dos animais, especificamente dos vertebrados. Então a gente aqui coloca em evidência aquelas 5 grandes classes que foram alvo do nosso estudo durante o semestre passado: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e os peixes, né? Então, os grupos ali recentes de vertebrados e que realmente eles têm uma importância muito grande para a nossa carreira como biólogo, né? Além disso, além de estudar o Bauplan, né, nós também vamos dar características específicas morfológicas e propriedades biológicas e bioquímicas associadas ao design, né? Há muito que se falar sobre isso. Daqui a pouquinho nós vamos dar um enfoque maior. Outra parte importante da ementa é que a gente, ao longo dessas aulas, principalmente no primeiro trimestre, nós vamos conhecer um pouco da importância da identificação morfológica e do design estrutural, assim como métodos para avaliação morfológica. A gente não pôde ter as nossas aulas práticas no semestre passado e nós deveremos fazer isso agora, logo nos primeiros 2 meses, para a gente poder ir pegar esse tempo perdido, esse conteúdo perdido. A gente vai focar especificamente nisso. Vamos passar as datas dos encontros ainda agora nessa primeira quinzena. Nós vamos anotar direitinho, o professor está querendo confirmar ainda, para ver quais são os dias que nós teremos aula. Provavelmente será na primeira quinzena de setembro. Daqui a exatamente um mês, nós teremos 2 ou 3 aulas, depende do que eles liberarem para a gente. Tá? Além disso, nós vamos estudar conceitos básicos de embriologia. A embriologia foi um conteúdo que vocês já tiveram lá no início do curso, mas a gente deve enfatizar, a gente deve aqui focar as diferentes fases dos vertebrados. Então há uma necessidade importante da gente ter um capítulo sobre embriologia comparada dos vertebrados. Né? Vamos falar um pouquinho sobre comparações fisiológicas do sistema tegmentar, nervoso, digestivo, cardíaco e locomotor. Você já teve, nas aulas de fisiologia, uma explanação geral sobre os diferentes sistemas dos animais, né? Ou, pelo menos, utilizando o ser humano como referência. Normalmente é assim que se faz, né? Na aula de fisiologia, a gente tem o ser humano como referência básica. Aqui na nossa aula vai ser o contrário. E na nossa aula nós vamos aprender as particularidades dos diferentes vertebrados. Então, quando a gente vai abordar, por exemplo, o sistema digestivo, a gente tem que entender quais são as particularidades do sistema digestivo dos mamíferos. Né? Ó, dependendo do tipo de dieta que você tem, você vai ter um sistema completamente diferente. Será que o camelo, sendo um mamífero, tem o mesmo sistema digestivo de um cão, por exemplo, que também é um mamífero? Não. A gente precisa entender essas diferenças particulares. Né? Eu falo para vocês que o coelho, ele é um herbívoro, mas o cavalo também é um herbívoro. Será que uma vaca que é herbívoro tem um sistema digestivo parecido com o do coelho? Não. É bem diferente. Então a gente precisa entender como e por que existem essas diferenças. Né? A gente precisa entender, por exemplo, as particularidades do sistema nervoso dos diferentes vertebrados. Se a gente fala, por exemplo, que o ser humano é um ser que passou por um processo de encefalização, ele desenvolveu o seu sistema nervoso, a gente tem que entender o que exatamente o ser humano tem no sistema nervoso que deixa ele à parte dos outros vertebrados. É uma comparação morfológica importante de ser feita. Né? E se eu falo para vocês que os mamíferos e as aves ocupam um lugar no topo, no ranking de inteligência acima dos anfíbios,
eu também tenho que mostrar o porquê isso acontece. Né? Essa disciplina serve para isso, para a gente, primeiro, relembrar importantes fatos anatômicos e fisiológicos, e segundo, comparar particularidades entre os diferentes tipos de vertebrados. É isso que o biólogo espera quando a gente começa a estudar a vida animal, não é verdade? A gente sabe que o biólogo, pelo menos a gente espera isso, né? Aquela visão romantizada que a gente tem do biólogo é que ele consiga compreender muitas formas de vida. Ele consiga entender os principais pontos fisiológicos entre os animais. A gente não espera isso quando a gente se imagina como biólogo? Ou quando a gente escuta um biólogo, quando a gente prestigia uma palestra de biólogo, a gente espera isso quando ele vai falar de vida animal, certo? Então, a gente tem que entregar isso aqui na nossa disciplina de sexta-feira. Isso vai ser boa parte dela. Tá? Aqui nesse próximo slide, algo muito importante que às vezes a gente acaba negligenciando, né, é a bibliografia sugerida para a nossa disciplina. Tá? A verdade seja dita, quando a gente está agora numa era tão digital quanto o século XXI, a gente inclui, o professor se inclui nisso, né? Eu me incluo nisso, não é só porque eu estou falando para vocês da impressão que eu faço diferente. Não, muitas vezes a gente está nessa era digital e a gente acaba só usando a internet, né? Seja artigos, seja sites. A gente esquece que boa parte da biologia, ela começou pela compilação de livros, né? Então, hoje, nós temos acesso a livros muito bons, até mesmo no acervo digital da Uniandrade, né? A gente costuma ignorar muito, né, o acesso à biblioteca virtual, mas eu aconselho, estimulo vocês a procurarem leituras quando vocês estão estudando, quando vocês têm interesse em descobrir algo novo, né? A aula do professor Bruno é insuficiente para muitos detalhes, muitos detalhes. Então você pode ir lá na biblioteca virtual e ter acesso a isso. Tá? Essa aqui é a bibliografia que está no plano de ensino. Algumas eu recomendo mais do que outras. Né? Então, começando pela bibliografia básica. Nós temos aqui 3 livros principais que a gente tem acesso lá pelo AVA. Né? O primeiro é do Harvey Pugh, ele se chama, né? Harvey Pugh, Genes e os outros também. Ele se chama A Vida dos Vertebrados. Esse livro do Harvey Pugh, ele é muito bom, primeiro, porque ele tem uma ótima tradução do português. Tem muitos livros de biologia que eles são traduzidos, mas não é uma boa tradução. Então, tem muitos termos em inglês que acabam sendo atropelados, não fica com muito sentido. Esse livro não. Esse livro aqui já está na 4ª edição, então a editora Ateneu, ela já teve todo um trabalho rebuscado em cima da obra, então você tem uma tradução muito boa. Ele é enriquecido com figuras, né? E ele já fazia parte da nossa bibliografia desde a zoologia de vertebrados. Então eu recomendo, caso vocês queiram conhecer um pouquinho das particularidades dos diferentes animais que a gente vai estudar, certo? O livro do Marreiro também, né? É um glossário de zoologia, então ele é mais técnico do que realmente um livro-texto. Ele tem mais expressões para você aprender ali a parte de comparação. E o segundo ali, o livro Biologia, do Swanbach. Ele é mais geral. Ele não é só morfologia animal, ele tem muitas áreas ali interrelacionadas. Então, desses 3, em primeiro lugar, do Harvey Pugh, porque ele é realmente, a vida dos vertebrados realmente é o melhor. Tá? Na bibliografia complementar, nós colocamos ali 5 referências para vocês. Né? Algumas são apenas leitura realmente de educação continuada. Então, se você tem interesse no determinado assunto, você pode procurar. Né? Aquele primeiro ali do Budras, né? Anatomia do Cão, ele é um atlas de anatomia que você pode, por exemplo, quando você quer entender algumas particularidades anatômicas, você pode consultá-lo. Né? Apesar de ser um bom livro, ele é um pouco limitado, né? Por só oferecer ali um acervo de imagens. A gente também tem a Histologia Veterinária de Delma, né? A Morfologia Animal, ele é um livro, ele é uma área muito afim à veterinária, porque a gente está falando de estudo anatômico, né? Ele é interessante se a gente para pensar na abordagem microscópica, né? Mas de todos os livros que a gente tem aqui, o que eu mais recomendo para vocês é o quinta referência, né? É o do Stephen Jay Gould. É um autor que o professor gosta bastante, né? Ele tem um livro, uma coleção grande de livros, mas o Sorriso do Flamingo é uma coleção de ensaios, de textos, em que ele fala um pouquinho das particularidades anatômicas dos animais, né? Então é um livro para aquela pessoa que quer entender um pouco mais de vida animal, né? Ele não é um livro técnico, um livro texto para você estudar. Ele é um livro para você ali investir o teu tempo, né? Se entretendo, se você gosta de ler, e o professor recomenda nesse aspecto. Bom, esses
livros aqui, eles podem ser achados na biblioteca virtual, com exceção do 5º livro do Stephen Jay Gould. É um livro adicional que eu coloquei aqui. Bom, a parte, essa recomendação de leitura, eu tenho esse slide aqui, antes da gente começar a conversar um pouco sobre a disciplina, a gente faz uma divisão básica aqui da disciplina de morfologia animal. A gente pode dividir nosso semestre aqui em 3 grandes áreas. Primeiro, o arquétipo e design animal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre termos técnicos que faltaram da zoologia ainda. A gente vai lembrar os aspectos gerais do estudo do corpo geral dos vertebrados, né? E daí a gente entra na segunda e maior parte da nossa disciplina, que é a anatomofisiologia comparada. Anatomofisiologia comparada, a gente vai estudar os principais sistemas e particularidades gerais dos vertebrados. Foi isso que a gente falou, né, que ia ser uma boa parte do nosso tempo. A gente vai começar, por exemplo, pelo sistema tegumentar, sistema digestivo, sistema cardiovascular, respiratório, sistema reprodutivo e afins, né, como o sistema nervoso e os órgãos dos sentidos, alguma em geral, né, para a gente entender um pouquinho toda essa diversidade no reino animal. Tá? E a gente finaliza a nossa disciplina, isso já entrando no 2º bimestre, né, com o conteúdo de embriologia. Embriologia comparada, né, então a gente vai primeiro ter a parte básica de embriologia, as diferentes fases, algum conteúdo que já foi passado para vocês, né, mas a gente vai falar um pouco mais afim das particularidades realmente entre os animais. Tá? E esse seria a parte básica do nosso conteúdo. Né? Depois disso, eu sigo aqui mostrando para vocês as formas de avaliação. Primeiro dia de aula, já falar de nota, assim, eu sei que isso é chato e complexo, né? Mas é importante já ficar claro como que vai funcionar isso. Tá? Primeiro, a gente tem que lembrar que para você ganhar a presença na disciplina de morfologia, você vai ter toda semana que responder aquela questão de frequência, certo? A questão de frequência ela vai estar sempre disponível para que você responda e ganhe a sua presença em aula. Mesmo que você esteja na live, não adianta só você assistir a live, né? Você tem que ter ali a perguntinha respondida, né? Tiveram alguns alunos que participaram da live e não responderam as questões. Levaram falta. Tiveram alunos que não vi participando da live e não responderam a questão, mas juravam para mim que assistiu os vídeos do YouTube. Você não tem que jurar para mim ou provar para mim. Né? Isso é o sistema que vai falar. Não é o professor Bruno que reprova alguém por falta, por nota. Isso são as notas que você recebe. Né? Então, para você provar para o sistema, para você provar para o AVA que você passou, você tem que ter esse X, né, de questões respondidas. Certo, pessoal? Vamos aproveitar. A gente não teve grandes problemas aqui, então não tem porque eu ficar dando liçãozinha de moral para vocês. Vocês são uma turma muito responsável. Né? Mas é sempre bom a gente estar começando cada nova jornada juntos, né? É sempre importante enfatizar, não façam uma conspiração contra vocês mesmos, né? Então, aproveitem que a gente tem um sistema ali de nota e de falta tranquilo, né? Então, não está se pedindo muita coisa, né? Então, as nossas aulas duram em média ali 1 hora por semana, né? Você deve responder uma questãozinha de frequência que sempre a primeira questão, a letra A, tá certa, sempre. Né? Mesmo que você erre, mesmo que você, professor, eu sou teimoso, eu quero marcar a letra C. Mesmo que você erre a questão, você ainda vai ganhar presença. Então, aproveita isso, aproveita essa, entre aspas, facilidade para você não reprovar por faltas. Né? Isso é muito triste, isso não é verdade. Né? Mas justo é justo. Então, a gente tem que seguir as regras acadêmicas. Tá bom? Então, atentem-se a esses detalhes. Tá? Diferente, então, do semestre passado, e a nossa frequência ela resultou em uma pequena nota, pequeno não, foi um grande acréscimo, na verdade, na média, né? Esse semestre não vai existir isso. Esse semestre, a nossa nota, ela fica exclusivamente dependente do estudo de caso e da nossa prova bimestral, né? Então, veja ali que no nosso primeiro bimestre, a gente tem ali 40% da nossa nota sendo correspondido ali ao estudo de caso clínico, né? A gente fez o estudo de caso, que foi bem positivo para a gente, sobre aquele animal, né, o ictiosauro, que a gente fez na zoologia. Nós vamos continuar nesse semestre fazendo o mesmo estilo. Vocês devem se lembrar que uma das aulas a gente acabou iniciando um estudo de caso
que não vingou, né, porque a gente teve a semana de apresentações de TCCs, a gente vai retomar esse e outros estudos de caso também, e nós vamos fazer estudos coletivamente, né, e o professor vai dar depois um tempo para você colocar a resposta no AVA. Então, sempre pensando ali no nosso bem coletivo, certo? Isso corresponde a 40% da sua nota. Depois disso, nós teremos a prova bimestral, isso será em meados de outubro, né, em que você deve fazer ali para você receber um máximo de 60% da nota. Né? No segundo bimestre, nós temos algo bastante similar, mas a gente tem que lembrar que você tem estudo de caso, você tem outras atividades extras, né, como, por exemplo, o projeto integrador, a avaliação multidisciplinar, isso corresponde a 30% da nota. Então, isso vai comer um pouquinho da sua nota. Né? Portanto, a nossa prova e o nosso estudo de caso, eles ficam com um peso um pouco menor. Né? Aqui não é o papel do professor fazer a vida do aluno um inferno. Nós sabemos que vocês estão num semestre bem particular, né? Então, nós estamos chegando na reta final da formação, certo? Vocês já estão encerrando a formação de vocês. Vocês estão num semestre importantíssimo, que é o do desenvolvimento do TCC. Então, se o professor Bruno puder ajudar vocês na jornada, nós faremos assim. Né? Essa nossa disciplina de morfologia animal, ela não deve representar nenhuma dor de cabeça para vocês. Muito pelo contrário. Né? Isso aqui deve ser um grande alívio. Né? Isso aqui é quase que uma comemoração, prestigiando um pouquinho a vida de vocês. Né? Então, vamos aproveitar esse nosso momento aqui entre nós, entre o professor e vocês, entre vocês como colegas de sala, né? Juntos, vamos fazer um semestre bem sossegado, né? Em que o principal seja estudar o conteúdo e nem precisar ficar correndo atrás de nota. Né? Se depender de mim, isso não vai acontecer com nenhum de vocês. A gente vai ter um semestre bem suave. Né? Vocês precisam de tempo, vocês precisam de um investimento grande, com carinho para fazer o TCC de vocês, e o professor não quer atrapalhar. Né? Para isso, claro, a gente precisa de um planejamento bom. Né? Então, aproveitar que é um semestre ali e os professores podem ajudar vocês para caprichar nos trabalhos. Né? Lembre-se que o semestre ele é curto. Comparado ao primeiro semestre, o segundo é muito mais curto. Né? Então, atentem-se a isso também. Bom, no que eu puder ajudar, mesmo que eu não seja orientador de vocês, contem com o professor Bruno. Beleza? Certo, pessoal. Até o momento, eu tinha isso para falar sobre as particularidades da nossa disciplina. Eu não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa, gostaria de perguntar alguma coisa, fique à vontade. Tudo tranquilo por enquanto? Tudo tranquilo, prof. Beleza, então. Pode perguntar, Samantha. Você levantou a mão? Levantei sem querer. Opa, tranquilo, né? Eu estranhei porque você tinha acabado de falar, né? Tranquilo. Vamos continuar, então. Caso de dúvida, vocês me acudam aí, falem para mim, tá? O que a gente vai fazer agora? Bom, a nossa proposta no primeiro dia de aula não é nunca começar o conteúdo de forma oficial. Isso aqui é quase que uma aclimatação, né? Quando a gente está entrando num recinto, num espaço diferente, a gente meio que tem que entender ali como funciona a coisa, né? E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre as perspectivas, sobre as particularidades que uma disciplina como essa, morfologia animal, tem, né? Essa disciplina aqui, junto com a microbiologia, é as disciplinas mais antigas que o professor leciona no Andrade. Tem um carinho especial por ela, porque ela diz muito aqui sobre a biologia, a morfo animal, né? É engraçado que, como estudante, como professor de biologia, a gente não precisaria nem justificar um pouco qual que é a importância de estudar o formato, o funcionamento animal. Né? A gente sabe que a morfologia é tão importante que tudo aquilo que nos é captado na natureza, né? Então, a aparência de um animal, o seu desempenho, tudo isso depende realmente da anatomia e da fisiologia dos animais. Né? E o homem, a humanidade, mais específico, né? Ele sempre buscou valorizar isso. A gente sabe que a morfologia tem um papel muito importante para a gente. Né? Você pode perceber, por exemplo, que isso já foi assunto nas nossas aulas de zoologia. Você tem alguns animais que eles são sinônimos de nobreza, de coragem. Né? Então, por exemplo, veja o leão. O leão, em fábulas, em filmes, e até mesmo na opinião de povos, de culturas bem diferentes, ele simboliza a coragem, nobreza, força, valentia. É um animal nobre, né? Como que a gente pode associar o leão
a esses sentimentos específicos, né? Bom, a gente tem um animal que é grande, né? Um animal que é notavelmente forte, um animal que é rápido, e, portanto, ele inspira você esses sentimentos. Quer dizer, a aparência do animal, né, ele denota a majestade para a gente. Agora, quando a gente compara, por exemplo, uma serpente, como os povos antigos, né, a gente vê uma serpente, um animal que rasteja, portanto, um animal sorrateiro. Né? É um animal gelado ao toque. É um animal que ele é peçonhento. Então, veja, a morfologia do animal, a aparência dele, né, ele denota para a gente algo horripilante. Veja como a aparência de um animal, ele diz muito. Né? Pode ser de forma preconceituosa ou não, como o caso da serpente. Mas ainda assim o homem usa essa simbologia, ele usa esse simbolismo para ele transmitir ideias. Né? A morfologia, ou seja, o formato de algo, ele denota muito. O homem sempre tentou contar histórias e passar informações a partir disso. Né? Veja esse próximo slide aqui. Ó. O que a gente tem aqui? A gente tem os vilões da Disney. Não é verdade? O professor já até está pagando aqui, né, royalties por falar em Disney ali num vídeo que vai ficar gravado no YouTube. Né? O que a gente tem aqui? Os vilões da Disney. Vocês já perceberam que os desenhistas, os cartunistas, quando vão pintar, quando eles vão desenhar heróis e vilões, você acaba tendo uma distinção muito grande entre eles. Né? Existem documentários que você pode achar de escritores, de roteiristas, né? De desenhos, de filmes, que eles sempre buscam, a partir da aparência, denotar o caráter, denotar a conduta de uma pessoa. Né? E isso é o errado, claro, mas ainda assim isso é feito. Aqui você tem, por exemplo, nesse perfil, a gente tem os grandes vilões da Disney, né? Você pode perceber que todos eles têm uma aparência que a gente pode desconfiar um pouco, né? Alguns têm uma aparência traiçoeira, debochada, irônica. Você pode perceber que até os animais não foram poupados dessa malha, né? Você tem ali, por exemplo, eu esqueci o nome deles, né? Mas aqui o tio do Simba, né? Do Rei Leão, você percebe que ele é uma versão mais traiçoeira de um leão adulto, né? Você pode ver que essa víbora aqui também, ó, ela tem aqueles olhos que tentou também hipnotizar a pessoa. Você pode ver que as rainhas, né? E as mulheres do mundo da Disney, elas têm uma aparência mais rígida, mais carregada. Elas não sorriem, ou quando sorriem, elas fazem isso de uma forma mais traiçoeira mesmo. Né? Então a Disney sempre tentou passar isso, sempre tentou passar essas imagens, né? Quando você olha, por exemplo, olha só, o Sky, oh, muito bom, gostei, né? Isso mesmo, eu tinha esquecido o nome dele, né? Eu gostava dele, era um personagem mais, né? Eu gosto dos vilões, na verdade, vou ser bem sincero para você, né? Os vilões é que dão sabor ali pra coisa, né? Geralmente o mocinho é mais bobinho, né? O vilão que dá toda aquela emoção pra coisa, né? Mas enfim, o que a gente tem aqui? Os desenhistas sempre mostraram que quando eles vão desenhar alguém bom, alguém nobre, corajoso, eles tentam fazer, né, um desenho, uma aparência de um ser humano normal, um ser humano que não tem esses traços mais fortes que a gente pode observar aqui nos desenhos. Né? O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que a morfologia muitas vezes pode transmitir para a gente uma ideia, que pode ser certa ou errada, mas ainda assim ela transmite essa ideia. Né? Aqui para a gente, na nossa disciplina, a gente não vai trazer esse lado subjetivo, né? A gente vai ser bem objetivo, a gente vai ser científico, né? Para nós, aqui, nós vamos estudar morfologia com um significado. A gente vai estudar a vida à procura de padrões. Quando a gente começa a estudar morfologia animal, o que a gente está procurando? A gente está procurando entender um pouquinho como funciona a vida desse determinado animal. Quando a gente vai estudar o sistema digestivo de vários tipos de vertebrados, nós temos um interesse por trás disso. A gente tem que entender qual que é o comportamento dele no dia a dia, qual é a dieta que esse animal provavelmente tem, qual que é o perfil, ele é um predador, ele é uma presa, quais são os hábitos principais de vida, esse animal marchador, animal migratório, ele é um animal notívago, ele é um animal crepuscular, qual será a faixa média de vida desse animal? A morfologia e a fisiologia podem nos responder esses critérios. Por exemplo, um gato com
2 anos de vida, ele tem um desgaste fisiológico similar a um ser humano de 16 anos. Por esse motivo, um gato não consegue viver tantos anos quanto um ser humano. Se nós comparamos o período gestacional de uma baleia comparado ao período gestacional de um camundongo, nós estamos falando que uma baleia ela tem 10 vezes mais um período gestacional do que um rato, um camundongo. Por que isso acontece? Quais são as diferenças metabólicas e corpóreas entre eles? A morfologia busca responder essas questões. Veja que interessante. Né? A gente pode então entender um pouquinho como funciona o corpo de um determinado animal, buscando respostas à sua aparência, no seu volume, na sua massa, na sua superfície, na sua área. Isso que a gente conversa. Tá? Aqui a gente tem algumas palavras-chave que denotam para a gente aplicações da morfologia animal, né? Quer dizer, áreas em que a gente pode utilizar o estudo da morfologia animal para a gente levar adiante, né? Então, o que o homem faz, o ser humano faz, além de estudar para ensino e pesquisa a morfologia animal? Nós utilizamos para as áreas da saúde. Então, hoje, por exemplo, médicos, dentistas, veterinários, agrônomos, enfermeiros, eles procuram estudar detalhes anatômicos de animais para entender como funciona a saúde do ser humano. Né? Dentistas, médicos, enfermeiros, eles começam nos primeiros anos da faculdade estudando animais, suínos, cães, por exemplo. Você pensa, nossa, mas eles não vão aprender como funciona a saúde do ser humano? Por que ele está estudando ali o corpo de um suíno? Por que ele está testando fazer cirurgia, por exemplo, em animais domésticos? Ele faz isso porque a morfologia ela pode responder perguntas até mesmo de grupos relacionados. Né? A gente tem ali uma grande aplicação, outra área de atuação, que é a biotecnologia. Né? A ciência, a engenharia tecnológica, hoje, ela busca no comportamento e no cotidiano dos animais respostas para muitos desafios que eles têm. Né? Então, militares, por exemplo, buscam, cada ano, criar equipamentos e armas mais modernas, mais sofisticadas. E, infelizmente, né, isso não deveria nem existir, né? Mas, infelizmente, eles fazem isso utilizando a vida dos animais para criar armaduras mais modernas, armas mais modernas, estratégias de ocupação de regiões diferentes, né? Como, por exemplo, regiões desérticas, Oriente Médio, eles buscam modos de vida desses animais. Tá? Outra forma muito comum, exploração espacial. Nós agora estamos vivendo numa era em que os playboys bilionários, né, que nem, por exemplo, o Elon Musk, né, fazem para que a gente consiga ali expandir, né, as fronteiras do nosso universo, para a gente conseguir viajar para áreas ainda inimagináveis. Né? Nós utilizamos animais para que a gente possa simular, fazendo sondas espaciais em formato de animais, para que a gente possa construir equipamentos que podem ser usados na viagem espacial. Claro que isso ainda está em nível muito experimental ainda. Né? A gente só está começando agora a fazer viagens ali nas camadas mais superiores da estratosfera. Mas ainda assim, a gente tem muito potencial para isso. Se inspirar em designs animais para criar recursos para novos tipos de exploração, seja marinha, seja, por exemplo, militar, seja espacial. Tá? A área clássica da biologia, em que nós utilizamos a conhecimento na morfologia animal, é a taxonomia. Né? A taxonomia é aquela área em que a gente tem a comparação para a classificação geral dos diferentes tipos de espécies. Né? Baseado em características físicas, morfológicas, nós conseguimos criar um padrão de evolução. A gente consegue entender onde os animais se encaixam na história da vida. A taxonomia é uma área que hoje ela já não é mais tão atuante, é uma área que ela caiu um pouco do seu prestígio nas últimas décadas. Né? Então era uma área muito quente na biologia, mas agora que a biologia molecular apareceu, ela caiu um pouco em desuso. Né? Ainda assim é uma área que existe. Tá? E o último, uma área de aplicação muito forte do biólogo, né, é a preservação da vida animal. É o estudo do comportamento animal, entender como que o animal vive no seu meio ambiente. Né? Os biólogos, por exemplo, que trabalham em zoológicos, eles precisam entender como que funciona a fisiologia, como que o animal usa a morfologia dele no cotidiano, para que ele possa entender, por exemplo, como que a gente preserva a qualidade de vida dele. Né? Um biólogo que trabalha no zoológico, por exemplo, ele percebe que o leão ele está estressado.
Como que ele percebe que o leão está estressado? Bom, ele tem ele recebe sinais ao observar o comportamento do animal, né? Um comportamento de zigue-zague que ele pode fazer, né? O ciclo de vigília e sono que o animal ele estende, então ele fica períodos cada vez mais acordado, né? Recusa que o animal tem em alguns tipos de comportamento natural, o biólogo consegue perceber isso. Como que ele percebe, por exemplo, que os primatas eles estão numa densidade populacional muito grande, né, no cativeiro? Eles percebem por comportamentos que eles manifestam. Tudo isso, fisiologia aliada à morfologia, pode fornecer indícios de como você pode melhorar a vida desses animais. Então, são detalhes muito importantes, né? Detalhes importantes que a gente tem que compreender. Tá? Nesse próximo slide, ó, a gente mostra aqui dois exemplos bem clássicos de uso tecnológico, né, baseando-se no design animal, na morfologia animal. A gente tem aqui um projeto da Microsoft, né? Esse robô aqui é um robô que ele seria um robô que carregaria equipamentos, por exemplo, para explorações, principalmente explorações militares, né? Então esse esqueleto aqui canídeo, ele é interessante porque ele tem articulações. A articulação, ou seja, você poder flexibilizar dois ossos, por exemplo, duas superfícies, como por exemplo um fêmur, um cotovelo, um joelho, ele é interessante porque você distribui peso, você diminui traumas, né? E um cão, dessa forma, ele tem um rendimento muito maior do que um robozinho, por exemplo, que não tem articulações. Essa articulação de cachorro, por exemplo, o fato desse robô ser um robô quadrúpede, o fato dele ter articulações similares ao cão, faz com que ele consiga se movimentar não só com mais autonomia, mas também se movimentar em distâncias maiores do que um robô bípede, por exemplo. Né? Então veja, é um design inspirado em arquétipo animal, né? Um quadrúpede aí vertebrado, e pode trazer resultados melhores do que um robô em fase 1, por exemplo. Né? Aqui na direita, um trabalho que foi publicado na revista Science, muito interessante. Né? Nós temos aqui na parte de baixo um camaleão, né? E alguns répteis ou anfíbios, né? São reconhecidos por conseguirem predar pequenos insetos utilizando sua língua retrátil. Né? Então, uma musculatura bem sofisticada em que o animal ele dá uma ricocheteada com a língua e ele consegue caçar, né? Capturar uma pequena presa, um inseto, por exemplo. Né? Existem alguns tipos de tecnologia que estão utilizando esse ricocheteio, né, rápido, retrátil que o camaleão tem, para que você consiga, por exemplo, capturar peças que caem na linha de produção, para que você consiga, por exemplo, usar em cirurgias que fazem endoscopia, para você não ter que cortar regiões muito grandes do corpo de um paciente. Você pode, por exemplo, utilizar esse tecido que ele vai conseguir captar, né, uma pequena extração, uma pequena estrutura ali dentro da pessoa, sem precisar fazer cortes longos. Então, isso é algo muito interessante. Ele usa a mesma distorção, né, o mesmo ângulo muscular que a língua do camaleão. O professor só trouxe dois exemplos, mas existem vários exemplos que a biotecnologia se inspira na morfologia animal para a gente conversar, né, ao longo das nossas aulas sobre isso. Tá? E aqui a gente pode ver também alguns detalhes que eu trago, algumas particularidades, né, para a gente entender um pouquinho como que o formato, como que o tamanho, como que a massa, elas podem influenciar a vida, não só de animais, mas a vida até mesmo, o rendimento de muitos objetos. Né? Essa ideia de que o formato ele tem uma similaridade com a função, ela é muito importante para a gente entender as coisas. Formato e função estão intimamente relacionados. Vocês podem observar que na esquerda nós temos aqui um quadro, né, um desenho esquemático de vários animais diferentes. Alguns animais, inclusive, que já foram extintos. Vocês podem perceber que, dependendo do formato, dependendo do tamanho, dependendo da massa desses animais, nós temos hábitos de vida completamente diferentes. Né? Nós podemos observar ali, por exemplo, a baleia jubarte, que ocupa um lugar central na nossa figura. Ela ocupa uma massa e um volume muito superior a outros tipos de animais. Um animal como esse, ele vai ter particularidades não só em relação ao ambiente que ele vive,
ele também vai ter particularidades em relação às variáveis do universo, como, por exemplo, gravidade, né? Você concorda comigo que essa baleia, ela vai interagir com gravidade e com fatores físicos de forma muito diferente de um mosquito, por exemplo, né? Como que a gente tem, por exemplo, mosquitos que conseguem ficar de ponta cabeça, conseguem pousar no teto, na parede, né? Como que nós temos, por exemplo, insetos em que a gente pode jogá-los para longe e eles continuam caminhando, continuam as suas funções tranquilamente. Eu posso pegar uma formiga, por exemplo, e jogar a formiga do primeiro andar do meu prédio. Ela vai cair no chão e ela vai continuar andando como se quase nada tivesse acontecido. Se eu pego um ser humano e jogo do primeiro andar, ele vai se espatifar e, em muitos casos, morrer. Por que que alguns acontecimentos são mortais para um tipo de animal e são irrelevantes para outro? Será que isso tem relação com morfologia? Totalmente. Né? Será que a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente caça, ou a forma como a gente reage a doenças tem relação com morfologia? Totalmente. Né? Nós vamos observar isso de forma muito clara esse semestre. A gente pode até fazer uma comparação com animais domésticos na nossa vida. Né? Você tem, por exemplo, uma espécie que é o cão. O cão é uma espécie que contém muitas raças. Raças de cães gigantes, como o dog alemão, por exemplo, e raças de cães nanoscópicos, que nem o chihuahua, por exemplo. Né? Bom, nós estamos falando de animais da mesma espécie, mas eles têm morfologias completamente diferentes. Um deles tem dezenas de quilos e o outro tem dezenas de gramas. Né? O fato de você ter dois animais com um volume corporal e uma massa bem diferentes interfere na probabilidade de ter doenças diferentes, os anos de vida que um animal consegue ter em relação ao outro e até mesmo tendências de comportamento. Né? Veja como a morfologia ela impacta diariamente na vida de diferentes organismos. Aqui na direita, a gente faz uma comparação que não é uma comparação tão própria quanto essa da vida animal, mas ela é tão importante quanto. Né? Vocês podem perceber que nós temos vários instrumentos musicais aqui. Né? Bom, um músico, ele pode saber tocar diferentes tipos de instrumento. Né? Ele pode ter à sua frente uma partitura e ele pode saber tocar muitos tipos de instrumento. Mas você vai concordar comigo que, dependendo do instrumento musical que ele tem em mãos, você vai ter uma melodia, você vai ter um ritmo diferentes. Mesmo que a partitura seja a mesma. Né? Vocês podem observar que a gente tem vários instrumentos aqui de corda, né? Nós temos aqui o baixo, contrabaixo, o violoncelo, viola e o violino. Bom, se eu utilizar uma mesma letra, uma mesma partitura, eu vou ter aqui melodias totalmente diferentes, tudo dependendo de qual instrumento eu tenho em mãos. Mesma coisa pode ser dita com uma flauta doce. Se eu, por exemplo, toco uma sinfonia, né, com a flauta doce, ela vai ser totalmente diferente do que uma gaita de fole. Essa coisa, esse trambolho aqui escocês. Né? Veja, nós estamos falando de mesmos padrões, mesmas melodias, mas instrumentos diferentes trazem resultados, interações físicas com o planeta também de forma diferente. Né? Veja que curioso isso. Tá? Nesse slide aqui, nós temos um dos casos mais curiosos aqui que os biólogos já conversaram. Né? Inclusive, esse caso aqui eu tirei daquele livro do Stafford Jay Gould, né? O Sorriso do Flamingo. Olha só, esse é um caso que ele tem tudo a ver com morfologia animal, mas ele é relacionado ao mundo dos doces. Né? Todos os dias a gente vê isso acontecendo no supermercado. Tá? Esse caso aqui, ele é o comportamento que acontece com lançamentos de barras de chocolate. Né? Todo mundo já deve ter percebido, todo mundo aqui deve gostar de chocolate, né? Pelo menos a maioria de nós. Né? Muitas vezes, a gente gosta de comer um tipo de chocolate e a gente percebe que quando a economia muda, então tem inflação, né? Problemas acontecem, né, num país, etc. O que começa a acontecer? Os produtos aumentam o seu preço. Né? Ninguém que compra um chocolate a R$2 quer comprar R$5. Não. A gente compra, porque a gente gosta de chocolate. Mas eu prefiro continuar sempre pagando meu preço. Certo? Quando a economia piora, tudo aumenta de preço. Né? Uma empresa de chocolate muito famosa, a Hershey's, percebeu o seguinte: olha, a gente
aumentou o preço do chocolate, que é o nosso campeão de vendas, e as vendas caíram. O que a gente vai fazer? A gente não pode parar de vender o chocolate, nosso carro-chefe. Né? Aí um dos sócios, ele pensou o seguinte, bom, e se a gente diminuísse o tamanho da barra, a barra não vai ter mais o mesmo peso, e a gente mantivesse o mesmo preço? Será que as pessoas vão continuar comprando chocolate? Tá safado, cara, né? Eles perceberam que um chocolate que era sempre mantido ao mesmo preço, porém, ele cada vez mais ia diminuindo de tamanho, ele conseguia manter um número relativo de vendas, né? É o que a gente pode perceber aqui, ó. Você percebe que a gente tem esse gráfico aqui, essa parábola, que eu estou chamando aqui, ó, de 10 níquel bar. O que é isso? Essa aqui é a barra de chocolate que custava 10 níqueis da Hershey's, né? Você percebe que ao longo dos anos, o que começou a acontecer, ó? Ao longo dos anos, a barra foi cada vez mais diminuindo o seu tamanho. Então, em 1965, a barra tinha 2 gramas. 20 gramas, desculpe, né? Nos anos 70, de 20 gramas, ela passou para 16 gramas. Nos anos 75, passou para 14 gramas. Até chegar nos anos 80, que ele estabilizou. Né? De 20 para 12, que para 14 você concorda que tem uma diferença boa. Né? O que aconteceu? Eles perceberam que mantendo o preço, mas diminuindo o peso do chocolate, a massa de chocolate, eles conseguem estabilizar as vendas. Né? O que os concorrentes da Hershey's perceberam? Olha só, os caras, eles diminuíram o tamanho da barra. E se a gente, por acaso, fizer uma barra mais pesada e que tem um preço maior, será que a gente consegue vencer eles na concorrência? Então, eles entraram com uma barra concorrente. Quando eles entraram com a barra concorrente, o que eles percebiam? No começo, eles vendiam mais que a Hershey's. Mas a população, percebendo que podia comprar um chocolate mais barato, acabava boicotando esse chocolate. Então, no começo, jogar uma barra mais cara deu certo. Mas há pouco tempo, um prazo muito pequeno, os concorrentes começaram a quebrar. Né? Esse comportamento aqui é um comportamento interessante porque ele lembra a seleção natural. O comportamento da Hershey's, o padrão da Hershey's é que a longo prazo você mantém um chocolate com o mesmo padrão e você vai diminuindo de muito em muito tempo. Enquanto que os concorrentes, eles mudavam de tamanho muito rápido e a população acabava boicotando o chocolate. A população é quase que a seleção natural, né, trabalhando. A população não aceitava chocolates que tivessem um tamanho igual ao da Hershey's, mas que fosse mais caro. Né? Veja que a própria população acabou por extinguir os concorrentes. É por isso que hoje, esse é um estudo de caso muito famoso. Né? Você pode perceber, por exemplo, quando você vai comprar o teu pacote de bolacha, o teu doce favorito, que comparado a 10 anos atrás, ele já não tem o mesmo peso. Você pode perceber que vem menos bolachas, mas o preço da bolacha não aumentou. O que aconteceu? Foi o produto que está vindo um pouquinho mais magro. Né? É uma forma de você psicologicamente preservar a população para enganar a população, achar que não tem tamanho. Né? Isso aqui é seleção natural pura. Né? Outro caso interessante da morfologia, nesse caso um pouco mais para a vida animal, né, é o seguinte, é o formato do ovo versus a habilidade de voo. Né? As aves põem ovos. Isso é um dos pré-requisitos básicos para você chamar uma ave de ave. Né? São animais, por exemplo, que apresentam seus filhotes envoltos numa casca calcária. Né? É curioso porque, dependendo do comportamento de vida do animal, da ave, você vai ter um formato de ovo. É óbvio, né? O trato geniturinário desse animal, ele vai ter diferenças também. Isso acaba impactando no formato do ovo. Né? Vocês podem perceber que aqui nós temos ovos que são arredondados e ovos que são mais elípticos. Né? Como esse aqui do meio. Aves que são voadoras, elas costumam ter ovos elípticos, como por exemplo esse ovo do meio, como por exemplo esse ovo dourado aqui da direita. Aves que não voam, como as ratitas, o avestruz, a ema, possuem ovos circulares, como por exemplo
esféricos, né? Como, por exemplo, esse aqui da direita, né? Vocês talvez já tenham visto um ovo de avestruz, né? O ovo de avestruz é uma bola de boliche, praticamente. Ele não é tão elíptico, né? Por quê? O avestruz é uma ave que não voa, é uma ratita. Se você pega uma ave migratória, como um pelicano, você já vai observar um ovo bem parecido com esse padrão aqui no meio, né? Então a gente consegue perceber também diferenças graças aos sistemas, diferenças básicas no sistema desses animais. E para a gente finalizar aqui as nossas aulas, nossa aula de hoje, eu também mostro para vocês aqui, ó, algumas diferenças bem típicas no formato dos animais. O animal que tem um determinado tipo de formato, ele herda isso dos seus descendentes, né? E o hábito de vida deles tem uma relação muito íntima com a função que eles têm, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, animais chamados de carnívoros e necrófagos, né? Esse grupo aqui das hienas, desde a hiena pré-histórica como a hiena moderna, são animais que têm uma tolerância em comer carne putrefada, né? Por quê? Esses animais, derivados do gênero das hienas, eles têm uma parede do estômago um pouco mais espessa do que carnívoros que não toleram carne em decomposição. Por que isso, professor? O animal que consegue se alimentar de carne putrefada, ele tem que ter uma parede estomacal mais densa, mais espessa. Por quê? A gente está falando de uma carne que pode ter uma bactéria e pode disseminar doenças. A hiena e o urubu são animais que apresentam uma parede estomacal um pouco mais grossa comparada a outros animais. Nós podemos ver aqui, nesse caso, um outro exemplo, né? Você tem aqui desde o ancestral da ave, um animal que ainda não voava, até animais descendentes que apresentam voo. Nós tivemos na nossa aula de aves, a gente falou, por exemplo, que as aves pré-históricas, elas não voavam ainda. Elas começaram a desenvolver asas, mas o voo, ele não veio automaticamente com a aquisição de asas. As asas serviam para saltar e para escalada, né? E é o que você pode ver esses primeiros grupos. O voo foi desenvolvido quando você apresentou asas, que tinham uma densidade menor, e quando você teve um desenvolvimento de penas distribuídas ao longo do corpo do animal. Animais que compartilham essa característica, presença de penas, presença de aves de asas densas, presença de ossos das mãos fusionados, são animais que, no geral, têm capacidade de voo, né? Você pode ver que o pinguim perdeu algumas dessas características gerais, como penas pouco densas. Isso acaba influenciando o fato de ele também ter perdido o voo, né? E a gente pode ver nesse slide final aqui, ó, algo muito interessante que o professor já tinha compartilhado com vocês, né? O título dessa figura aqui é a baleia andante, né? Esse aqui é um mamífero que habitou, né, o nosso planeta há alguns bilhões de anos atrás, e ele nada mais é do que um mamífero que é o ancestral das baleias. As baleias fizeram a jornada ao contrário que nós, né? Nós viemos dos peixes, então a gente saiu do mar para a terra. O ancestral da baleia, depois de ter vindo para a terra, voltou para o mar. Você pode ver que nós tivemos animais aqui que aos poucos, ó, foram diminuindo o comprimento das mãos, foram desenvolvendo nadadeiras até chegar aqui a uma espécie de, né, ó, protocetos, quer dizer, proto primeiro, cetos cetáceo. Então, primeiro cetáceo, átavo, o que é isso? Arcaico. Esse aqui é o primeiro arquétipo que nos lembra uma baleia, um cetáceo, um lobo marinho, por exemplo, né? Olha que interessantes as modificações morfológicas que esse animal passou. Quando você observa a aparência dele, presença de nadadeiras, né, a falta de articulações, a falta de ossos longos, você já consegue inferir o hábito de vida desse animal, o comportamento, você já consegue sugerir qual é a dieta que ele apresenta. Mesma coisa pode ser falado aqui, ó, o clube dos crocodilianos, né? Você percebe aqui que esses primeiros raptores aqui, ó, eles foram desenvolvendo apêndices de mãos maiores, até o momento que você já tem um animal aqui, ó, que tem os 4 membros simétricos, uma cauda longa para corroborar o fato do crocodilo moderno ter que rastejar. Ele até usa a sua cauda como um leme no nado, né? Então, veja as diferenças morfológicas que os animais vão passando ao longo dos milhões e milhões de anos. Algo muito interessante essa jornada, né, pessoal? Que a gente vai estudar aqui de forma mais geral na morfologia animal, certo? O que eu quis fazer hoje com vocês
é uma breve introdução à nossa disciplina, né? Trazer algumas curiosidades para a gente, tá? A partir da nossa próxima aula, a gente vai começar a conversar alguns conceitos gerais de arquétipo animal, relação de massa, de peso, consequências que isso tem na vida do animal, né? Eu queria saber, pessoal, nesses minutos finais, se alguém tem alguma dúvida, alguma observação, pode usar o tempo para expô-las, né? Não, professor, tranquilo. Todo mundo está tranquilo? Então, beleza, pessoal. Então, foi um prazer reencontrá-los, né? Eu desejo um ótimo início de semestre. Acabamos a primeira semana já, né? Um ótimo início de semestre para vocês, tá? Sempre que vocês tiverem dúvidas, pode utilizar aquele grupo antigo da Zou, se assim vocês quiserem, né? Podem mandar e-mail para o professor e a gente se vê na nossa próxima aula de sexta-feira, tá bom? Na verdade, professor, eu queria falar com você depois da aula, pode ser? Pode ser. Rapidinho. Eu fico aqui, tranquilo, né? Se a gente não tem mais nenhuma pergunta, pessoal, eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Responda a questão de frequência, tá bom? E a gente se vê na próxima sexta-feira. Obrigado, um grande abraço. Boa noite.